As paz, meus irmãos e irmãs, que a graça de Cristo, que sustenta a nossa vida, possa sustentar a você, a sua família, a nossa igreja, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar no estudo 4 sobre a pessoa de Cristo, sobre Jesus como sendo o Verbo de Deus. Nós já vimos Jesus, o bom pastor, já vimos Jesus, o Senhor de todas as coisas, e também Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então hoje eu quero falar sobre Jesus como sendo o Verbo de Deus, retratado por João no capítulo 1 do livro de João. O apóstolo João, no prólogo, no início do seu evangelho, ele falou sobre Jesus, o Verbo de Deus. Os 4 evangelistas, Marcos e João, não falaram nada sobre a sua genealogia. Marcos não fez porque, escrevendo aos Romanos, apresentou Jesus como servo, e servo não tem genealogia. Interessante isso. João não falou sobre a genealogia porque sua ênfase foi na divindade de Cristo. E como Deus, ele não teve origem. Antes é a origem de todas as coisas. Então, eu queria considerar aqui rapidamente 5 pontos importantes com vocês nessa devocional de hoje. Em primeiro lugar, a eternidade do Verbo. João escreveu logo no versículo 1, ele escreveu: no princípio era o Verbo, quando tudo começou, o Verbo já existia. Então ele pré-existe a obra da criação, ele é eterno. A teoria que ensina que a eternidade da matéria é um equívoco, né? A doutrina que ensina que Jesus foi a primeira criação de Deus e que ele não é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, está em total desacordo com as Escrituras. Permanece a verdade absoluta e incontestável. O Verbo de Deus tem o atributo da eternidade. Então, essa teoria que ensina a eternidade da matéria é um equívoco. Segundo lugar, ainda no versículo 1, João acrescenta: e o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa o Verbo estava face a face com Deus. Assim, o Verbo não é uma energia impessoal, mas uma pessoa que se relaciona com o Deus Pai, todo amoroso desde a eternidade. A pessoalidade aqui do Verbo é uma outra verdade fundamental do cristianismo. Então a gente vê aqui a eternidade do Verbo e a personalidade do Verbo. Em terceiro lugar, a gente também percebe a divindade do Verbo na parte C do versículo. João conclui: e o Verbo era Deus. O Verbo não é apenas eterno, pessoal, mas também é divino. Ele não é apenas um ser superior aos anjos, aos homens, mas inferior à Trindade. Não, ele é a própria divindade. Ele tem a mesma essência de Deus, ele é Deus. E aqui está um dos grandes e sublimes mistérios da fé cristã. Deus é um e ao mesmo tempo é trino. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vê a divindade do Verbo. Em João 1,14, ainda no capítulo 1, mas no verso 14, a gente vai compreender sobre a encarnação, a doutrina da encarnação do Verbo, a encarnação do Verbo. O Verbo eterno, pessoal e divino fez-se carne e tabernaculou-se entre nós, esvaziou-se da sua glória e veio morar conosco. O Deus infinito entrou na finitude humana, foi envolto em faixas, deitou numa manjedoura. O transcendente Deus veio para o imanente, que nem os céus dos céus podem contê-lo. Assumiu um corpo humano e a forma de servo. O Deus exaltado e entronizado acima dos querubins tornou-se pobre, nasceu numa família pobre e morou numa cidade pobre e não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Entretanto, esse Verbo manifestou-se cheio de graça e de verdade, e nele estava a glória do Pai. O Verbo é o mediador entre Deus e os homens. O Verbo é o Redentor,
por meio de quem nós somos perdoados e salvos. É através da encarnação de Cristo que Jesus cumpre o seu papel, para que a humanidade tivesse uma segunda chance de sermos como ele, salvos, resgatados por Deus nosso Senhor. Quando eu digo por ele, porque ele também foi resgatado do Hades, foi resgatado do inferno pelo poder do Espírito Santo e pelo poder de Deus. Nós também, da mesma forma, fomos salvos do pecado, da injustiça, da imoralidade, de tudo aquilo que nos atrapalhava a ter uma vida plena e uma vida abundante. Em quinto e último lugar, nós podemos falar, além da eternidade do Verbo, a personalidade do Verbo, a divindade do Verbo e a encarnação do Verbo, na obra do Verbo. Então aí João 1, de 2 a 13, vai destacar algumas verdades que são relacionadas à obra, ao ministério do Verbo. Primeiro, o Verbo é o Criador de todas as coisas. Ele não foi criado, mas é o Criador de todas as coisas. Ele não teve origem, mas é a origem de todas as coisas. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Criou tudo do nada segundo o seu soberano poder. Segundo, o Verbo é a luz que ilumina todos os homens. Sem Jesus, a vida está envolta em trevas, o diabo cega o entendimento dos incrédulos e mantém os seus súditos num reino de trevas. Por isso que a obra do Verbo é tirar as escamas dos nossos olhos, para enxergarmos com olhos não naturais, mas sim espirituais. Por isso que Jesus é a luz do mundo, por isso que ele ilumina todos os homens, e quem o segue não anda em trevas, mas verá a luz da vida. Terceiro lugar aqui, o Verbo também, além disso, ele é Salvador, pelo meio de quem nós nos tornamos filhos de Deus. Nós éramos apenas criaturas, agora nos tornamos novas criaturas, isso é, filhos de Deus. Então todo aquele que nele crê tem a vida eterna, recebe o direito de ser chamado filho de Deus, somos perdoados, remidos, adotados no Filho, por meio de Jesus, o Verbo divino. Então, irmãos, lembre-se disso. O Verbo tem uma obra, o Verbo encarnou-se, o Verbo teve a sua divindade, a sua personalidade e a sua eternidade. Que Deus assim nos abençoe para a gente conhecer um pouquinho mais, de forma rápida, mas um pouquinho mais de teologia, mais aprofundado um pouco, para nós entendermos o porquê que Jesus é o Verbo de Deus. Porquê que Jesus é a palavra, né? Verbo aqui quer dizer a palavra. A palavra se fez vida, se tornou-se vida e tabernaculou entre nós. Montou o seu tabernáculo entre nós. Que Deus abençoe a sua vida e que você compreenda que Jesus é o Verbo de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos pelo teu projeto, Pai, por saber que o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida eterna, Pai. Somente através da fé em Cristo e salvos pela sua graça inefável é que temos oportunidade, Pai, de sermos resgatados por Ti. Obrigado pela obra salvífica e vicária de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado para a rocha firme que é Jesus. Obrigado porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o teu santo, bendito, maravilhoso nome. Te agradecemos, Pai, por toda a nossa igreja. Te pedimos que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor nos guarde e que, acima de tudo, Pai, nós estejamos protegidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Dá-nos alegria, dá-nos encorajamento e faça, Pai, com que esse tempo passe logo. Pai, nós sentimos saudades, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão ansiosas e nós precisamos, Pai, do teu toque, o toque do teu Santo Espírito, para sermos ministrados pelo Senhor na nossa vida.
Fica, Senhor, conosco, abençoe os profissionais de saúde, abençoe aqueles que já foram infectados, aqueles que estão sendo curados, os que já morreram, nós pedimos pelas suas famílias, pelos entes queridos que ficaram. A dor é imensa e tremenda, mas o Senhor, através do seu Santo Espírito, pode consolar a cada coração. Abençoa-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, dá-nos da tua alegria, do teu encorajamento e aumenta a nossa fé em Cristo Jesus, é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê encorajamento, alegria, paz, para que possamos caminhar aí por esse tempo difícil, mas que o verbo da vida esteja caminhando conosco, a fim de que nós sejamos felizes, plenos e abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo, um grande abraço, ainda que virtual. Beijão.